paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz e no vídeo de hoje estaremos apresentando esta obra, As Imposturas Anticristãs, do padre Joseph-Marie Verlinde, da edição Loyola. Então, irmãos, nessa obra, o padre Joseph-Marie Verlinde, ele traz magnificamente, de uma forma acadêmica, sua linguagem desse livro é acadêmica, ele fala sobre as imposturas anticristãs do Código da Vinci. Uma obra aí que virou filme, muito conhecida, mesmo sendo de ficção. O padre Joseph-Marie Verlinde traz como o autor Dan Brown traz do gnosticismo de várias fontes atacando a Igreja de Cristo, atacando as doutrinas, trazendo gnosticismo, o New Age e várias teses de Dan Brown contra a Igreja de Cristo, trazendo muitas coisas que parecem ter um fundo de verdade, mas o padre Joseph-Marie Verlinde, através dessa obra, ele traz para nós fundos históricos, derrubando as teses de Dan Brown. Então, um livro muito importante, principalmente para você que já leu as obras de Dan Brown, o Código da Vinci e também dos apócrifos. Então ele não fala somente do Código da Vinci, ele traz lá dos apócrifos. Se você não conhece os apócrifos, nós temos aqui no nosso canal um vídeo onde eu mostro os apócrifos. Então, como eu disse, é um livro que eu comprei por um preço muito bom. Um livro aí, como vocês podem ver, muito bem feito, um livro bonito. As letras são pequenas, mas dá para se ler confortavelmente. Então, como eu disse, aqui é uma linguagem acadêmica. Então, às vezes, você precisa dar uma relida para entender a linguagem do autor. Então, esse livro tem, deixa eu ver aqui quantas páginas, 327 páginas. Então, eu indico para você este livro, principalmente para você que gosta de apologia. Então, nós vemos o padre aqui explicando, através da Bíblia Sagrada e através de fundos históricos, derrubando todas as teses anticristãs de Dan Brown. Então vemos aqui o sumário, ele dividiu em 9 partes o livro. Nós vemos aqui o sumário. Então ele divide bastante o sumário. Então você consegue, depois com o tempo, achar facilmente os temas. Então ele fala aqui no tópico, na primeira parte, a religião esotérica. Aí ele fala sobre a renovação contemporânea do gnosticismo. No tópico 2, sobre a religião da sabedoria. No tópico 3.1, encadeamento de imprecisões e de meias mentiras. Isso é pior do que a mentira. É uma meia mentira, uma meia verdade. Segunda parte, as metamorfoses do divino. Homens religiosos, a masculinização do panteão, o surgimento da liberdade, o milagre grego, o logos, a escuta do logos, uma renascença ambígua, o logos autônomo, o divino antropos, ou um órfão em busca de uma mãe, aqui ele fala sobre a natureza. Então a gente vê o estilo de linguagem do autor só pelo sumário.
Então, um excelente livro. Um antitranscendentalismo ideológico, a acusação de impostura, o retorno do logos astral, saber oculto ou conhecimento divino. Ele fala sobre a gnose cristã. Terceira parte, o paradigma naturalista. Ele fala sobre uma ontologia holística, um monismo energético, os princípios motrizes do emancionismo, uma concepção energética do espírito humano ao espírito divino, é tudo uno, o homem-deus. Esse capítulo aqui, o homem-deus, muito importante. Nós vemos muito isso nos dias de hoje, o homem querendo se tornar um Deus. Quarta parte, a revelação entre o segredo e a mostração, a transcendência do Deus Criador, o não absoluto da vontade autônoma, um ateísmo idolátrico, a criação como doação, a transcendência do espírito do ser humano. No tópico 3, a especificidade da revelação, uma visão redutora, uma palavra que se inscreve na história, convidados a arriscar uma resposta, a eclosão da liberdade, Jesus, palavra última de amor do Pai, e sobre Pôncio Pilatos. Tópico 3, teurgia ou teose. Ele vai falar sobre essas duas palavras. O que significa teurgia ou teose? A deificação pela graça, uma participação real na vida divina, num diálogo de amor. Tópico 5, crença ou fé. Tópico 6, o Cristo, realização da aspiração religiosa. Duas vias incompatíveis. Impõe-se uma escolha. A ação do Espírito Santo na igreja e nas tradições. A articulação das religiões natural e da revelação. Nós vimos muito hoje as religiões que trazem a natureza. Nós vimos muito falar isso nos dias de hoje sobre a mãe natureza. As condições do diálogo interreligioso. Será que essa fusão entre cristianismo e essas religiões naturais a Bíblia aceita ou não? A teologia pluralista das religiões, a mediação da salvação universal em Jesus Cristo. Infeliz de mim se não anuncio o Evangelho. Também ele fala sobre o livro de Dan Brown, Anjos e Demônios. Quinta parte, a grande deusa, o mito da grande deusa. Uma séria reserva, a solidariedade mística entre o ser humano e a vegetação. O culto da deusa mãe. Só se suprime o que se substitui. A força vital personificada. Aqui ele fala sobre a Wicca e o culto contemporâneo da deusa. Hoje, esse culto à Wicca tem se levantado muito nos dias atuais. Então é muito interessante. Você que não conhece, dá uma estudada sobre a Wicca. Sexta parte, se o Graal me fosse contado. Fala sobre a ordem dos cavaleiros do templo, do mito à realidade. Aqui a gente refuta um pouco sobre a maçonaria. Os arcanos do Santo Graal, misteriosas narrativas que dizem respeito a estranhos cortejos. Aqui ele fala tremendamente sobre o Santo Graal e o mito do Santo Graal. Da onde veio essa ideia de Santo Graal? Que traz sua origem céltica. Então a gente acha que o Santo Graal veio da igreja, mas não veio, de origem céltica. A busca da mulher, uma cristianização ambígua. Tópico 3, o cristianismo reinterpretado à luz do celticismo, à luz dos ritos hierogâmicos, à luz dos mitos de Ísis. Olha quanta coisa
tentando se infiltrar no cristianismo. Sétima parte, a magia sexualis, o tantrismo. Quando o fim da justiça os meios, acima das diferenças, a alquimia e a busca do Adão Kadmon, o movimento gnóstico cristão universal, a iniciação venusta, um tantrismo crístico, olha a mistura. Retorno a Maria Madalena, a gente vê nos filmes e nos livros de Dan Brown como ele entra aqui em Maria Madalena. Então a gente vai ver através dessa obra a refutação sobre esses temas que Dan Brown traz sobre Maria Madalena. Da sacralização à santificação da sexualidade. Um veredito sem apelação. Outro olhar sobre a sexualidade. Então a gente vai ver que essas religiões, o que ela traz sobre a sexualidade é totalmente diferente sobre a sexualidade que o cristianismo, a Bíblia Sagrada fala. Oitava parte, a verdade sobre as origens do cristianismo, a história em todos os seus estados. Então ele aqui começa a trazer a história da igreja para refutar, como eu já disse, as teses de Dan Brown. Jesus Cristo é o Senhor. Aí fala sobre o concílio de Niceia, o dogma a serviço das Escrituras, as Escrituras normas da fé, o poder do nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o nome que está acima de todo nome, o Filho único, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele também fala sobre os manuscritos do Mar Morto, nenhuma referência ao Cristo ou ao cristianismo, um fragmento controvertido. Ainda Bynget e Light. Depois no tópico 4, os apócrifos, os evangelhos da infância de Jesus Cristo, os evangelhos gnósticos, a biblioteca de Nag Hammadi, a pretensa anterioridade dos apócrifos, uma interpretação pouco ortodoxa dos apócrifos, um beijo comprometedor, o mito do conflito entre duas igrejas. Finalizando na nona parte, ele fala sobre a pretensa misoginia das escrituras sagradas, sobre o papel da mulher na primeira aliança. Meu poder desdobra-se em tua fraqueza. As matriarcas. Um Deus além do masculino e do feminismo. Ele fala que se Deus é um Deus pai ou um Deus mãe. A misoginia da igreja. A reconciliação do masculino e do feminino. Um auxiliar que se lhe ajuste. O filho do homem andrógeno. Isso aqui é tremendo, esse capítulo. Nós vamos ver que Lúcifer é um ser andrógeno. Conclusão: o anticristianismo mal velado. Não dramatizamos um romance? A desconstrução triunfante, a nova religião universal e como reagir a essas teses anticristãs que cada dia mais têm se levantado contra a Igreja do Senhor. Então é muito importante que você leia obras como esta, para que você não seja enganado. E quando você ser perguntado sobre a sua fé, você saiba responder. Então, uma obra aí que eu li ela inteira, uma obra que eu gostei muito. Vou reler, como eu disse, ele traz numa linguagem acadêmica, então nós temos que ler, reler, para captar bem o que o autor está nos dizendo.
Então, eu agradeço por você ter assistido. Não esqueça de deixar o seu comentário, o que você acha dessa obra e sobre essas heresias que têm se levantado nos nossos dias. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.